Passo a palavra à senhora Fátima Lucena, que é a presidente da ONG Amigos do PIB. Então, passo a palavra para a doutora Lúcia Maria, que é membro na JUP, que vai fazer a sua palestra. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação imensa a gente estar tendo essa oportunidade de compartilhar com vocês e divulgar qual é o nosso trabalho. O nosso trabalho, tudo depende e muito da informação, em todos os sentidos. E ao longo do tempo que a gente vem trabalhando, infelizmente, a gente vem percebendo o quanto falta informação nessa área e mais especificamente com relação aos direitos dos doentes com câncer. Então, eu como membro do grupo, foi a partir do grupo que eu estava terminando meu curso de Direito. Então, resolvi fazer meu trabalho de conclusão de curso em cima justamente desses direitos. E, a partir daí, comecei a pesquisar em livros, em cartilhas de hospitais, e já conseguimos elencar diversos direitos para passar para a população interessada. Não só quem teve um diagnóstico positivo dessa doença, como os parentes, a sociedade em geral e principalmente os profissionais da área que trabalham nesse setor. Porque, pelo que a gente percebeu na experiência de desenvolvimento desse trabalho, os próprios profissionais não têm conhecimento destes direitos. Nós sabemos, e vocês mais especificamente, como é o impacto de um diagnóstico positivo com relação a essa saúde, com relação a essa questão do câncer. Então, isso desestrutura a pessoa, desestrutura a família. E a gente sabe que num ambiente desse, aí fica difícil de tentar procurar quais são os seus direitos jurídicos. Até porque, nesse momento, só se pensa na cura e na cura, enquanto que os direitos, que não é tão simples a gente trabalhar com legislação, não fica normalmente em primeiro plano. Vejamos só, o que a gente percebe é que, com relação ao câncer, graças a Deus, apesar de ser uma doença muito complicada, mas existem diversos grupos de apoio que ajudam e que fazem a diferença. A gente sabe que um apoio emocional, um apoio psicológico, um apoio religioso, tudo isso faz uma diferença. Mas a gente não tem conhecimento de um grupo que diz assim: nós estamos estudando os direitos que vocês têm. E mesmo nós não sendo da área médica, a gente sabe o quanto a gente pode contribuir na cura ou numa melhor qualidade de vida para esses pacientes, como também para os seus familiares. Então, vejamos, com a adiantada hora, eu vou tentar sintetizar o máximo. Eu tinha colocado aqui alguns avanços que a gente pesquisou muito rapidamente, como, por exemplo, uma vacina que foi descoberta em Cuba, que a partir de 2013 ela já está valendo, onde ela não cura a doença, mas ela melhora consideravelmente a qualidade de vida do paciente. Né? A nível nacional, sempre a gente tem conhecimento do quanto o INCA e a Fundação Oswaldo Cruz têm trabalhado, têm desenvolvido pesquisas, inclusive foi lançado agora em janeiro o primeiro medicamento genérico. Desculpa. Passa para o próximo, por favor.
porque eu gosto de falar olhando para as pessoas. Eu tenho dificuldade de ficar olhando. Então, vejamos, com relação a... Foi desenvolvido, agora já foi posto no mercado em janeiro, um medicamento genérico, que ele foi descoberto aqui no Brasil. Então, significa o quê? Que esse medicamento vem por um preço de um valor aquisitivo que seja possível, né, alcance de todos. Inclusive, isso já está sendo distribuído nos hospitais do SUS. Agora, também em março, acho que foi lançado esse tratado de oncologia, porque apesar de tantas, mesmo com tantas pesquisas no Brasil, mas a literatura era bem pouco. Então, esse tratado, ele traz cerca, eu acho que dos 300 artigos, uma coisa sobre tratamento, sobre tipos de câncer. Então, isso é uma evolução muito grande como fonte de pesquisa. Esse projeto, voltando só um pouquinho, aqui, o projeto de lei 5.691, isso ainda está em forma de projeto, mas é onde esse projeto ele tenta incluir no Bolsa Família doentes com câncer que tenham baixo poder aquisitivo. Temos, a nível estadual, temos muitos investimentos nos hospitais. Por exemplo, no Hospital Laureano, nós temos impactos. Agora em outubro, foi iniciado, no dia 4, o governador iniciou o início da construção do Centro de Oncologia de Patos. Isso é muito importante devido que um dos grandes problemas, que vocês sabem, é a falta de um diagnóstico precoce. Então, para quem mora no interior, daqui que se desloque para a capital, para fazer exame, e ao mesmo tempo, quando já tem um diagnóstico positivo, se deslocar para vir fazer tratamento, é uma coisa dispendiosa, dolorosa e inviável. Então, um centro desse, atendendo o sertão, que ele vai atender quase 90 municípios, é um avanço muito grande para o diagnóstico precoce e para êxito no tratamento. Estes dados têm dados estatísticos do Hospital Laureano. Eu peguei estes dados no final de 2012. Vejam, eu achei muito interessante porque ele disse que o quê? O hospital atende diariamente aproximadamente 500 doentes. E destes, 90% são atendidos pelo SUS. 70% dos pacientes residem no interior do estado. Em 2012, o índice de atendimento aumentou em 2.300 casos. E o índice de cura, veja só, está em cerca de 48%. Que este índice só não é bem maior justamente por falta de um diagnóstico precoce, por questão de distância dos centros, né, de tratamento e por falta também de informação. Eu sempre também tento tratar isso, eu dificilmente falo neoplasia maligna, eu tento falar sempre a palavra câncer, porque a gente sabe o quanto essa palavra é estigmatizada, já vem melhorando bastante, mas a gente sabe que, inclusive, antigamente se dizia aquela doença, para não falar, porque parecia que a própria palavra era contagiosa. Então, a gente acredita que quanto mais informação a gente tiver, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente assumir, a gente está contribuindo com a melhora para a gente e com a melhora para os próximos casos. Porque se a gente ficar escondendo a doença, a gente não está contribuindo em nada, pelo contrário. Então, aqui, eu elenquei alguns direitos que os pacientes de câncer têm, inclusive
A maior parte desses direitos não só tem direitos os pacientes de câncer. Quem tem outros tipos de doença também tem direito, tem alguns desses direitos também, mas aqui a gente vai focar só no paciente de câncer. Direito à saúde, todos nós sabemos que, inclusive, a Constituição garante isso. Prazo para início de tratamento. A gente sabe que foi sancionado em novembro e que entrou em vigor agora em maio, né, foi sancionado pela presidente Dilma, que a partir do diagnóstico, o prazo é de no máximo 60 dias para que se tenha início ao tratamento. Então, isso passou a vigorar a partir agora de maio. Acompanhamento psicológico. Todo paciente e seus familiares é garantido esse direito a acompanhamento. E isso está garantido no regimento interno de cada hospital. Então, muitos, infelizmente, não sabem nem que tem esse direito. Mas é uma coisa que, no momento desse, é fundamental, tanto o paciente como a família, ser acompanhado psicologicamente. Andamento judiciário prioritário é outra garantia que o doente de câncer tem no andamento de seus processos na justiça. Isso está garantido no Código de Processo Civil, Estatuto do Idoso, e quem é responsável é justamente a autoridade judiciária de viabilizar, de priorizar esse atendimento. Prioridade também em estabelecimento comercial. Isso também é assegurado através da lei federal. Prioridade no serviço de atendimento ao consumidor. Isso também está garantido no Código de Defesa do Consumidor. Uma das coisas que eu acho muito importante a gente estar sempre reforçando isso é que o paciente e a família tenham cada dia mais consciência de ser um ser de direito, que não está pedindo favor a ninguém. Isso aí é uma garantia da lei. Eu acredito que a partir do momento que se veja como um ser de direito, como uma pessoa de direito, melhora a autoestima, melhora a maneira de procurar esses direitos, porque não está pedindo favor a ninguém, está pedindo apenas que seja cumprido o que está na lei. Continuando. Acesso à informação. Acesso à informação. É um direito tanto do paciente como de seus familiares entender seu estado de saúde e o resultado dos exames que realizou. Que a gente sabe que a gente tem muita dificuldade também de entender o diagnóstico, de entender o que é que está escrito, o que é que está se passando, porque muitas vezes os próprios médicos falam termos técnicos, não explica direito, muitas vezes a gente fica com vergonha de estar insistindo na explicação e isso também dificulta o tratamento. Então, assim, é um direito, não entendeu, pergunta, pede para ver e quantas vezes for necessário. Sigilo das informações. As informações contidas no prontuário, elas são protegidas pelo sigilo profissional. E isso está garantido no Código de Ética Médica e no Código Civil, que os médicos nem os profissionais podem estar repassando essas informações, a não ser para o paciente e para os seus familiares. Frequência escolar especial. Existe a lei também que garante que o paciente, estudante, se ele não tem condição de frequentar regularmente a sala de aula, é garantido a ele um tratamento diferenciado e que não é por isso que ele vai perder o ano e vai perder seus estudos. Isso aí é combinado da maneira possível, da maneira mais adequada para que seja para o paciente. Fundo de garantia, o FGTS, né? A lei assegura o resgate do FGTS a todos os pacientes de câncer, como também, não sendo o paciente sendo um dependente dele que esteja com câncer,
que tem o direito de resgatar o fundo de garantia. Passe livre interestadual. Existe uma lei federal que garante o passe livre para o doente e o acompanhante de estado para estado. Passe livre intermunicipal. Existe uma lei no estado da Paraíba que garante o passe do doente e o acompanhante também entre os municípios do estado da Paraíba. Quitação do financiamento da casa própria. Esse direito ele está assegurado desde que no contrato do financiamento exista uma cláusula que diga para que, nesses casos, quita-se esse financiamento. Tem que constar essa cláusula no contrato. Isenção de imposto de renda na aposentadoria. Quer dizer, a partir do momento que o paciente foi diagnosticado, ele tem direito à isenção do imposto de renda, mas isso não quer dizer que ele não tenha que fazer a declaração todo ano junto à Receita Federal. E essas informações pegam junto com a Receita Federal. Isenção na compra de carro. Essa isenção é para o paciente que ficou com alguma dificuldade motora. Então, na compra de carro, ele tem isenção de IOF, se for comprado financiado, tem de IPI, IPVA e ICMS. PIS/PASEP tem direito ao resgate do trabalhador cadastrado no PIS, que seja portador de câncer, ou que um dependente seu esteja com câncer. Seguro invalidez e previdência privada. Isso depende dos termos da apólice do contrato. Plano de saúde ou seguro saúde. Isso também está garantido em lei federal e depende também do plano de saúde, o que consta na apólice do plano de saúde. Fornecimento de remédios pelo SUS, que também isto é um direito que está garantido na Constituição e em lei federal. Renda mensal vitalícia. Essa renda mensal é para quem não é contribuinte do INSS, quer dizer, não sendo trabalhador, ele sendo acometido de um câncer, ele não tendo como arcar suas despesas e nem a família, a lei garante essa renda vitalícia. Serviço de reabilitação profissional para o trabalhador com previdência. Isso também é assegurado em lei federal para os casos que, a partir da doença, ele não possa mais desenvolver aquela habilidade, aquele trabalho de antes, mas ele pode desenvolver outro. Então, é feito um trabalho de reabilitação. Cirurgia de reconstrução mamária, que essa é mais especificamente aqui para a gente. Né? A lei já garantia tanto essa reconstrução mamária, tanto por parte do SUS, como nos planos privados. Porém, foi sancionado agora a lei que garante o quê? A reconstrução imediata. Porque antes a lei não garantia que fosse de imediato essa reconstrução mamária. Agora não, ela é de imediata, desde que não tenha nenhuma contraindicação. Porque dependendo da situação, o médico pode achar que não seja viável, ele tem que dar um laudo. Então, se não tiver nenhuma contraindicação, é garantido pelo SUS a reconstrução mamária de imediata e estudos mostram que isso melhora a autoestima da mulher. Tem vários benefícios dessa reconstrução sendo imediata. Temos ainda o auxílio doença, que é para os casos de doenças que são cadastrados no INSS, enquanto é o que a gente chama fica encostado, então fica
temporariamente fica recebendo esse auxílio doença. E temos também a aposentadoria por invalidez, que é para os casos de que não possa voltar ao trabalho, se aposenta imediatamente. Que por falar em aposentar imediatamente, pelo que eu aprendi com o meu professor, na Universidade, que é do INSS, a lei garante que, dependendo da situação, já pode entrar de imediato com o pedido de aposentadoria, sem passar necessariamente pelo auxílio doença. Mas, burocraticamente, aqui no sistema, tem que entrar com um pedido de auxílio doença e logo de imediato é transformado em aposentadoria. Por fim, nós colocamos aqui a isenção do imposto de renda de pessoas jurídicas. Então, esta lei federal, agora de 2012, ela instituiu o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, PRONAM, com a finalidade de captar e canalizar recursos para a prevenção e o combate ao câncer. Isso, para a gente, sim, é um avanço muito grande, porque a partir do momento que pode se captar mais recursos, evidentemente que se investe em novas tecnologias, em novas maneiras de combater e de, ao mesmo tempo, também dar uma qualidade de vida melhor aos pacientes com câncer. Então, a lei diz quais são as exigências que tem que ser, tem que ser entidades jurídicas de direito privado, associativas ou fundacionais sem fins lucrativos. Então, não é qualquer tipo de empresa ou de ONG que pode receber esses benefícios. Pronto, é isso que a gente trouxe para vocês, esclarecendo que todos esses direitos a gente tem elencado toda a legislação que garante isso, e que o fundamental é o seguinte: não adianta só a gente dizer que tem esses direitos e os próprios interessados não conhecem dos direitos. Então, nós do NAJU, nós estamos nos dispondo o máximo possível, onde nos chamarem, nós estamos indo para chegar e dizer: olha, vocês têm esse direito, vocês têm esse, vocês têm esse. A partir do momento que precisar ter acesso, nos procura. Nos procura porque aí a gente vai entrar em detalhes do que é necessário, que condições, e tentar viabilizar, junto aqui à Comissão de Saúde da OAB, e fazer valer esse direito. Agora, o fundamental é informação. Então, a gente, onde encontrar espaço para a gente passar essas informações, porque se vocês não chegarem até a gente, então a gente não tem demanda. E para chegarem, precisa do conhecimento. Então, é isso que a gente tem para passar. Espero que tenha atingido o objetivo. Obrigada. Parabéns à doutora Lúcia. Olha, pessoal, eu vou passar a palavra para a senhora Fátima Lucena, no nível do peito, mas eu queria só fazer um breve comentário em 1 minuto a respeito dessa problemática que envolve essa questão da concepção dos direitos dos portadores de câncer e das pessoas, de modo geral, que se socorrem no Poder Judiciário. Esses direitos, quando violados, e quando se trata da busca de um direito para a realização de um procedimento cirúrgico ou da obtenção de medicamentos, como foi dito pela doutora Luceri, que é uma obrigação do Estado o fornecimento desses medicamentos, que em alguns casos são caríssimos, né? São medicamentos muito caros, que estão fora do alcance da grande maioria da população brasileira. Então, em situações dessa natureza, nós estamos vendo aqui no Estado da Paraíba, no Tribunal de Justiça do nosso Estado, eu sempre, quando tenho oportunidade, eu faço essa observação, porque como nós lidamos com esses procedimentos e ingressamos na justiça, na busca de direitos de pessoas que estão nesse tipo de situação, então a gente tem uma certa experiência de ver como vem se comportando no Poder Judiciário
ao longo dos últimos anos. Então, há um tempo atrás, há cerca de 3, 4 anos atrás, essas ações eram tratadas com prioridade absoluta. E a gente conseguia, os advogados, no caso, conseguiam eliminar em 10, 12 dias, e em 2 semanas, 3 semanas, no mais tardar, a pessoa estava conseguindo o seu medicamento. Isso era uma coisa justamente para atender o que está previsto na Constituição e na legislação infraconstitucional. A lei do SUS garante isso também. Então, isso é uma coisa de uma resposta rápida do Poder Judiciário. Infelizmente, de um tempo para cá, cerca de 2 anos para cá, 1 ano e meio, 2 anos, o Tribunal de Justiça criou um órgão, que aí eu estou aproveitando a oportunidade para alertar sobre isso, porque até quem tiver a oportunidade de conversar com outras pessoas e levar ao conhecimento de outras pessoas, para que a gente demonstre a insatisfação com essa providência que o Tribunal tomou, que foi um desserviço para a sociedade paraibana, que é justamente o seguinte: foi criado dentro do Tribunal de Justiça um órgão denominado Câmara Técnica. Né? E essa Câmara Técnica, ela tem por finalidade, por objetivo, examinar, vejam bem, o absurdo, o objetivo dessa Câmara Técnica é examinar se aquele medicamento ou aquele tratamento que o paciente está requerendo, indicado por seu médico, realmente é necessário. É um absurdo. Então, muitas vezes, as pessoas estão procurando um medicamento para fazer um tratamento de determinada doença que o médico prescreveu, que é um medicamento caro, que a pessoa não tem condição de comprar, e que a única forma de conseguir é buscando o Poder Judiciário, porque em muitos e muitos casos se requer administrativamente na Secretaria de Saúde estadual ou municipal e é negado. Então, a única forma é recorrer a quem? Né? Ao Poder Judiciário. É o único, aliás, a única instância que as pessoas têm. Então, o que é que o Poder Judiciário tem feito? Em vez de dar uma resposta rápida e determinar que seja possível o mais rápido possível, tem manda para a Câmara Técnica. A Câmara Técnica eu já procurei saber a composição dessa Câmara Técnica, e é uma verdadeira caixa preta. Na verdade, ninguém sabe quem são os componentes da Câmara Técnica, quais são os técnicos que trabalham nela. Inclusive, os seus pareceres, eles são apócrifos, você não tem assinatura de ninguém, né? Simplesmente vem um parecer para dentro do processo, onde ninguém se responsabiliza por ele. E, mais uma vez, na maioria dos casos, negando, né? Dizendo que não há necessidade, que é possível substituir aquele medicamento por outro e tal, aquilo outro. Eu procurei conversar com alguns juízes para saber por que isso estava acontecendo. E a justificativa que eu recebi, informalmente, evidentemente, não pode vir aos autos, é que foram detectados em alguns processos fraudes. Né? Então, algumas pessoas estavam se utilizando, também aí é uma coisa absurda, estavam se utilizando em processos judiciais para conseguir, às vezes, medicamentos que não iriam precisar usar ou tratamentos que não iriam precisar ser realizados. Né? Inclusive, teve um caso que me citaram, que uma pessoa conseguiu 3 injeções, cada uma custa de R$20 mil, usou uma e as outras 2 sumiram. Quer dizer, foi uma denúncia que chegou ao juiz. E se isso é comprovado, eu não sei. Então, isso são conversas que existem. E que, por conta dessas situações, e a própria pressão que o Poder Judiciário sofreu, desses anos todos, do Poder Executivo, o Poder Executivo disse há um comprometimento no orçamento da saúde, por conta da judicialização da saúde. Então, houve essa pressão do Poder Executivo, juntamente com essas denúncias, né, que a gente não sabe, na verdade, até onde isso se concretizou, que criaram que resultou na criação dessa Câmara Técnica e na dificuldade que a gente tem hoje, que os operadores de direito têm hoje, os advogados particularmente. Eu digo todos os operadores porque a Defensoria Pública também enfrenta essa mesma dificuldade, o próprio Ministério Público vem enfrentando essa dificuldade, então todo mundo está nessa mesma situação. Então, colocou-se mais um obstáculo, e é isso aí que eu venho a vocês para essa observação, porque a minha preocupação, e toda vez que eu tenho a oportunidade de falar nisso, é justamente o quê? Para que a gente, né,
possa disseminar nossa insatisfação com isso. Vocês, se tiverem a oportunidade de comentar com outras pessoas que está acontecendo isso, por quê? Porque isso tem que chegar ao conhecimento do presidente do tribunal, e tem que ser tomado uma atitude séria se existe fraude, se existe alguém fazendo algum tipo de coisa errada, que seja denunciado, que seja apurada se há realmente a irregularidade e que seja punida. A gente sabe que a Secretaria de Saúde do Estado e a do município tem auditoria, que eles após o tratamento, eles fazem a fiscalização, eles examinam se o dinheiro foi gasto de forma correta. Então, que as auditorias descubram essas irregularidades, denunciem, ou o próprio Ministério Público ou outra entidade qualquer, para punir quem está fazendo a coisa errada. Agora, o cidadão que precisa, que procura o Poder Judiciário para buscar um remédio que necessita para um tratamento e ser negado, ou então que ser postergado. Eu teve um paciente que nós acompanhamos que faleceu esperando, falecer na espera de um hospital, na frente do hospital, já é corriqueiro. Agora, falecer na espera de um provimento judicial, né, é uma coisa inusitada. Então, está acontecendo isso e é uma coisa que a gente precisa refletir bastante e ser totalmente contrário. Bom, vou passar a palavra então para a senhora Fátima Lucena, que é a presidente da Amigos do Peito. Boa tarde a todos vocês. Eu saúdo a mesa, doutor Paulo, presidente da Comissão de Saúde, a Ana Juco, né, que eu sou fã de vocês, ao presidente Jonas Simões, que está fazendo um belo trabalho, e também parabenizar a Lucilene, né, porque Lucilene que teve essa ideia, Lúcia, desculpa, Lúcia, Lucilene, que teve essa ideia, né, essa ideia de um grupo tão maravilhoso, a Janaína, né, que é da publicidade das redes sociais, aqui uma que é diretora do RH, inclusive agradecer a minhas amigas, né, que foram do trabalho aqui, né, passamos muito tempo juntos, né, e é um prazer muito grande eu voltar aqui a casa, e também eu quero saudar todas as minhas amigas do Amigo do Peito, que são as batalhadoras, são as vencedoras, são as guerreiras, e eu me orgulho muito de vocês. Eu sei que o tempo agora é um pouco, né, que a gente sempre passa um pouquinho, a gente passa assim, a questão, a gente passa sobre o câncer de mama, né? A gente sempre passa, eu não sei se é que a gente vai ter que resumir um pouquinho o tempo para tudo dar certo, com certeza vai dar. O grupo da gente é o grupo do Amigo do Peito, foi criado em 2001, começou com um grupo de autoajuda, transformou-se em ONG em 2006, foi dirigida, né, por mim no começo com Zuilton e Eta, né, e quem teve a ideia de fazer esse grupo foi a doutora Joana Marisa, que era mastologista, que trabalha na Pró-Mulher, e a gente junto, com o grupo, a gente desenvolveu esse trabalho, porque infelizmente os médicos não têm muito tempo assim, né, de dar aquele apoio, não corre, mas é nossas amigas de trabalho que desenvolvem esse trabalho. As atividades, os objetivos atuais agora são bem diferentes, bem melhores. Então, nosso objetivo, inclusive, a gente está mostrando aqui nesse outro por volta, é a questão da saúde mamária das mulheres, né? Mostrando a Lei 11.664/209, determina que toda mulher a partir de 40 anos tem direito a uma mamografia anual oferecida pelo SUS. A Lei 12.732/202 estabelece um prazo máximo de 60 dias entre o diagnóstico de câncer e o início do seu tratamento, né? Como foi dito por Lúcia. E a Lei 12.802/213, que determina a reconstrução mamária, que deve ser imediata, né? Como foi passada por doutora Lúcia. Então, eu acho o seguinte, que a gente, as mulheres paraibanas, a gente tem que dar as mãos, não só as mulheres, os homens também, nesse objetivo em questão da a saúde mamária das mulheres. Vocês sabem, minhas companheiras, quem tem plano de saúde é bom, mas quem espera coisas suas é muito difícil. Então, eu espero que toda a população da Paraíba dê as mãos umas às outras para essa questão, porque não, infelizmente, não está havendo prazo de 60 dias, está faltando medicamentos, e está faltando, descobre o câncer,
Então, para vocês terem um exemplo, uma mulher de 30 anos que tem menstruação, que aparece com um nódulo desse tamanho, bem pequenininho, durante 3 meses o nódulo dela pode ficar esse tamanho. É diferente de uma mulher da menopausa, para chegar a esse tamanho, passa em 5 anos. Então, o que acontece? Descoberto. Quando se descobre precoce, tem 98% de chance. Mas para se descobrir precoce, tem que ser obedecido à lei, né? Tem que fazer o exame, porque o que é que está acontecendo? Aí vai para a cirurgia, vai para a fila da cirurgia. Aí muitas vezes precisa de uma agulha, está faltando. Aí o que acontece? Tem muitas mulheres que estão morrendo. E é isso que é o objetivo da gente esse ano, esse Outubro Rosa, é salvar a vida. Como vocês estão vendo, a nossa camisa fala, o cuidado cura. Então eu acho que a gente, né, todos nós do Amigo do Peito, a gente está tentando salvar a vida e unir. A gente tem que dar as mãos, né? Todas as mulheres. E homens também, né? Porque em 80% das mulheres o homem tem câncer de mama. Eu vou passar a palavra para o Nilton, que é meu marido, que é o secretário do grupo, que ele sempre passa uma palestra, talvez assim vai ter que resumir um pouquinho a questão do tempo também, mas eu passo aí a palavra para o Nilton. Boa tarde. Nós vamos aproveitar aqui o máximo possível do tempo que nos resta para podermos fazer uma junção das nossas informações, que é justamente com o trabalho da ANAJUB, que é de suma importância para que traga uma orientação necessária para as pessoas. A ANAJUB traz essa informação jurídica importantíssima, que é por demais desconhecida. Hoje nós temos um pouco de conhecimento do que seja a recorrida na defesa dessa necessidade. E é justamente com a ANAJUB, de mãos dadas, que nós vamos tentar fazer um trabalho bem mais eficaz, bem maravilhoso. E que trazemos para vocês são informações básicas sobre o que é o câncer e como ele procede em nosso organismo. O próximo, por favor. A causa do câncer. Eu não sou médico, como a doutora Lúcia falou mesmo, no meio científico, eles falam palavras científicas muito difíceis que nós pouco entendemos. Então, eu falo da maneira bem mais simples, para que possamos entender com mais facilidade. O nosso organismo, diariamente, ele tem uma reposição de células. A cada dia nascem e morrem células em nosso organismo. Então, essa proliferação de células diárias, existe sempre um momento em que as células se acumulam em alguma parte do nosso organismo. Quando ela, ao acumular-se naquele parte do organismo, forma então um nódulo, forma um caroço, que normalmente, em 80% dos nódulos descobertos, eles são benignos, certo? Mas se no meio daquela revolução celular, naquele caroço evoluiu-se ali, ele apareceu alguma célula, que ela é arredia, que ela vai criar uma irritação na área, então nasce aí uma célula maligna, e daí ele tem que providenciar um tratamento mais direto para este assunto. O próximo, por favor. Então, para isso, existem alguns fatores de riscos que podemos apresentar. Eu gostaria de esclarecer que esses fatores de riscos, mesmo que nós estivemos inclusos em todos esses fatores, não é necessariamente dizer-se que vamos ter um câncer. Não. São fatores de riscos que poderão acarretar um câncer. Então, os fatores de risco. Primeiro, a idade. Existe um estudo em cima dessa questão, que as mulheres acima dos 36 anos estão propensas ao câncer de mama, certo? E sempre alertamos também que não é só uma prioridade da mulher. Nós, homens, também podemos ser acometidos de câncer de mama. Então, quando falarmos neste assunto aqui, muito nos interessa e muito nos importa, porque agora mesmo, no mês de outubro, nós tivemos
5 óbitos de câncer de mama em homem, lá no Laureano. Então, precisamos estar atentos. Então, no fator idade, após os 36 anos, as mulheres podem ser acometidas de câncer de mama. Mas já existe um estudo em cima desse fator, porque a incidência de câncer está fugindo muito dessa diretiva. Hoje encontramos inúmeras pessoas com idades abaixo de 36 anos acometidas de câncer de mama. E, por mais incrível que pareça, até me assustou muito, que há alguns dias atrás tivemos um congresso, e a uma enfermeira me afirmava uma criança com 3 anos acometida de câncer de mama. Então, isso está gerando uma grande preocupação no meio científico em um estudo mais aprofundado neste assunto. Um outro fator de risco importante é a menarca precoce, que é uma situação muito presente hoje em dia. Crianças com a faixa de 8, 9 anos entrando no período de menstruação, aonde é normal que esse período venha a ocorrer a partir dos 13 a 14 anos. Então, hoje, muita menina está entrando nesse período, nessa faixa de 8 a 9 anos. Aconselhamos aos pais que, nesse caso, procurem de imediato um profissional para fazer uma orientação melhor em cima dessa situação. Assim como a menarca precoce, tem também a menopausa tardia. Também existem pessoas, porque a mulher, a partir dos 55 anos, ela já entra no período de menopausa. Mas existem aquelas que podem chegar aos 55, 56, até 60 anos, ainda menstruando normalmente. É necessária a busca de um profissional para que faça um estudo sobre essa situação, porque isso é um fator que pode vir trazer também um câncer de mama. A primigesta idosa, a primeira gestação acima dos 25 e 30 anos, também é um fator de risco para o câncer de mama, gente. O histórico familiar também pesa muito. O histórico familiar é de grande importância nessa questão do câncer de mama. Não só do câncer de mama em si, mas, em geral, a todo tipo de câncer. Porque quando existe o histórico da família, sempre o gene dispõe de pai para filho, para neto e assim por diante. Então, se existe um histórico familiar, há necessidade de uma fiscalização mais completa. É dito que a mãe que tem o câncer de mama, vamos supor, aos 40 anos, aos 30, a filha deve se olhar com mais atenção, deve se fiscalizar mais. E outra coisa importante também é que existe, por exemplo, no nosso grupo, um grande número de pessoas que não têm histórico familiar e que também foram acometidos de câncer de mama. Então precisamos estar sempre espertos e atentos, certo? A obesidade após a menopausa, um dos fatores que é bem predominante e também causa sérios riscos, não só em consequência do câncer de mama, como a diabetes, como a hipertensão e outros problemas mais. Existem outros fatores que podem levar riscos, como o fator de risco, por exemplo, o uso abusivo do álcool, o uso do tabagismo e outros riscos de vida que nós temos levado, como o estresse, também é grande responsável pela proliferação do câncer em sua generalidade. O próximo, por favor. Existem sintomas e sinais que podemos nos alertar, estarmos a nos observar. Por exemplo, o nódulo ou caroço. Nós falamos aqui há pouco sobre a questão do autoexame, e eu sempre faço esse parênteses, para lembrar da necessidade de nós nos conhecermos, nós nos olharmos diante do espelho, para que assim possamos, a cada instante, sabermos se existe alguma coisa diferente, alguma formação diferente no nosso organismo. Então é muito importante estarmos sempre nos olhando, e de repente, ao nos apalparmos, ou ao nos olharmos diante do espelho, e vemos aparecer algum nódulo, algum caroço, procuremos então, o mais rápido possível, um médico, para dirimirmos qualquer dúvida de vista em relação a esse nódulo. Porque, lembrando bem, 80% dos nódulos encontrados, eles são benignos. Então, não precisa desesperar. Encontrou o nódulo, vamos fiscalizá-lo, para ver, na realidade, o que vem acontecer. Certo? O endurecimento.
Ora, se você se examina, se você se apalpa e percebe que a sua mama está ficando endurecida mais do que a outra, é um sinal para que procure assim um profissional para ver o porquê, tá certo? Que é um sintoma também que pode trazer sérios problemas.